Bom, vamos continuar aqui, fazer o segundo vídeo de circulatório. Vamos pegar o cajado, tá? Vamos continuar do cajado aórtico adiante. Eu não vou desenhar o coração, mas lembre-se que a aorta se origina no ventrículo esquerdo, ok? Tem a aorta ascendente, o cajado, ela contorna por trás do coração e depois descende, certo? Logo, na sua origem, nós havíamos dito que ela dava origem às duas artérias coronárias, uma esquerda e uma direita, sendo que a esquerda dava origem à artéria circunflexa, ok? Essa é a aorta ascendente. Aqui nós temos o cajado aórtico e a aorta descendente. Pois bem, a aorta, o cajado aórtico, vou limitar ele aqui, é esta porção. Esse é o cajado da aorta. Ele dá, como vocês viram que eu deixei aqui, 3 ramas. Quais são as ramas do cajado aórtico? Primeiro, dá um tronco que se chama tronco braquiocefálico. Um tronco por quê? Porque um tronco dá mais de uma rama, certo? Então ele é um tronco. Logo, a segunda rama é a carótida comum ou carótida primitiva esquerda. Lembre-se que o lado de cá é o lado esquerdo, esquerdo, e o lado de cá é o lado direito, certo? E aqui nós vamos ter a artéria subclávia. Subclávia esquerda, tá? Vamos pensar o seguinte aqui. Deixa eu só anotar esses principais nomes aqui. Esse aqui é o tronco braquiocefálico, TBC. Essa aqui é carótida comum esquerda. E essa aqui é a subclávia esquerda. Ok? Pergunta: quais são as ramas do cajado aórtico? Tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Nenhuma outra mais, tá? O tronco braquiocefálico, por sua vez, ele me dá duas ramas principais. Uma rama aqui se chama subclávia direita, certo? E a outra rama será a carótida comum direita. Carótida comum direita. Pode cair na prova. Quais dessas artérias se origina no tronco braquiocefálico? Subclávia comum direita, subclávia direita nasce no cajado da aorta? Não, nasce no tronco braquiocefálico. Subclávia direita e carótida direita não nasce do tronco, não nasce do cajado, nasce do tronco braquiocefálico, ok? Essas três são as principais ramas que se tem que saber: tronco braquiocefálico, carótida esquerda e subclávia esquerda. Aqui, só por questão de conhecimento à parte, eu vou colocar aqui a carótida comum esquerda dá origem à carótida externa e à carótida interna. A carótida interna, por sua vez, dá origem à cerebral média e à cerebral posterior. Não vou botar nome porque você só precisa saber até aqui, nesse momento, né? Direcionado para tal prova. Se essa carótida comum esquerda me deu essas ramas, significa que a carótida direita tem que dar também. Ou seja, ela dá a carótida comum externa,
carótida comum interna. A interna dá cerebral posterior e cerebral média, ok? Subclávia à direita e subclávia esquerda. Eu vou desenhar do lado esquerdo, mas tudo que a subclávia esquerda dá, a subclávia direita também dá, ok? A subclávia dá muitas ramas relevantes, dá 2 troncos, o tronco bitiro cervical, o tronco costo-cervical, artéria vertebral, artéria mamária interna, artéria como é que chama as costelas, a artéria costal suprema. Então, tipo, dá muitas. Aqui importa 2 pra gente. Nesse momento de estudo, 2 artérias, que eu vou desenhar elas aqui. Uma se chama artéria mamária interna, ou também chamada torácica interna, e a outra que se origina do tronco tiro cervical, mas a gente vai deixar como direto aqui direto da subclávia, mas ela se origina na verdade no tronco bitiro cervical. Vamos considerar ela aí, que vai ser a intercostal suprema, tá? Intercostal suprema, artéria intercostal suprema e artéria mamária interna ou torácica interna. Vamos deixar como torácica interna porque é uma nomenclatura mais utilizada hoje em dia, né, na literatura. Pois bem, a torácica interna dá 2 ramas finais que eu não vou colocar, mas é a pericardiofrênica e umas raminhas que vão para a região mediastinal ali, né? Mas não vou entrar em detalhes porque não é o propósito desse vídeo. Intercostal suprema e torácica interna, de esquerdas. Do lado de cá dá as mesmas 2 ramas, ok? Porque é subclávia. Então ela dá aqui também, ela vai dar dos 2 lados. Depois, a artéria subclávia se continua como artéria braquial, depois ela se converte em ela se continua como artéria axilar, artéria braquial, depois de artéria braquial, artéria ulnar, artéria radial, depois da ulnar e da radial se anastomosam para formar o plexo palmar profundo e o plexo palmar superficial e terminam dando as digitais comuns e as digitais próprias. Mas não interessa, só até aí onde eu mencionei os nomes, tá? Só até onde está anotado esses nomes aí. Então essas são as principais ramas do cajado. Então nós vimos que a ascendente das coronárias, tanto direita quanto esquerda, a coronária esquerda por sua vez dá a circunflexa, o cajado aórtico dá tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda, sendo que o tronco braquiocefálico dá a subclávia direita e a carótida comum direita. A carótida comum direita me dá a carótida interna, a carótida externa e a carótida interna. Carótida comum esquerda, carótida externa, carótida interna. Subclávia esquerda e subclávia direita dão torácica interna e intercostal suprema. Torácica interna vai dar irrigação para as 3 ou 4 primeiras costelas. Intercostal suprema, primeiras 3 ou 4 costelas, certo? Essas 2 artérias vão se anastomossar, ou seja, vão se unir entre as primeiras costelas. Estou aqui tomando um cafezinho, porque está bastante frio hoje. Esse café é bom, é o café do Vinícius lá, o café pioneiro. Pode comprar dele lá que é bom o café. Bom, depois
nós vamos para a aorta descendente, ou torácica, né? Pode se chamar a torácica propriamente dita, ou a descendente, né? Aqui nós temos a ascendente, o cajado, e agora a descendente. Eu vou... não vou cortar, vou deixar do jeito que está mesmo. Vamos só fazer aqui algumas modificações. Eu vou desenhar só de um lado, mas entenda que está dos dois lados essas artérias, certo? São 7 ramas. 7 ramas. Para você conseguir decorar, aprender essas ramas, é bom você pensar em todas as estruturas que nós temos a nível intratorácico, né? Vamos pensar, deixa eu desenhar as ramas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 ramas. Vamos fazer uma bifurcaçãozinhas. Aí está. Desenhei do lado esquerdo, mas do lado direito tem igualzinho, tá? São pares arteriais. Vamos lá. Tenho como primeira artéria, não importa a ordem, tá? Eu vou falando os nomes conforme eu vou lembrando, não tenho um livro aberto aqui, não tenho nada, então vai conforme eu vou lembrando. Primeiro a gente pensa no que a gente tem na nossa estrutura torácica. O que que eu tenho aqui? Eu tenho o esôfago, então eu tenho artérias esofágicas superiores, certo? Porque eu tenho um pedaço do esôfago que é intraabdominal, um pedaço bem pequeno. Então isso aqui é a parte superior, então esofágicas superiores. O que mais eu tenho? Por trás do esôfago, eu tenho, pela frente do esôfago, desculpa, a formação do aparato respiratório grande, os brônquios, artérias bronquiais, certo? Bronquiales. O que mais eu tenho? Eu tenho a região onde o coração fica, que é o mediastino médio. Então eu tenho artérias mediastínicas. Eu tenho o coração, mas não existe artérias cardíacas, vamos dizer assim, né? Mas o coração está envolto por uma película serosa chamada pericárdio. Então eu tenho artérias pericardíacas, certo? Pericardíacas. O coração está apoiado em sua cara inferior sobre o diafragma. Então eu tenho artérias diafragmática ou frênica, vou escrever diafragmática barra frênica. O nome mais comum é frênica, tá? Superior. Porque o diafragma, ele vai estar a esse nível aqui mais ou menos, tá? Vamos lá. Ele divide a cavidade abdominal da cavidade torácica. E o diafragma é uma cúpula. Então ele tem uma porção superior e uma porção inferior. Essa porção superior vai estar irrigada pela artéria frênica superior, certo? Tenho mais 2 artérias aqui, que vai ser... O que mais eu tenho aqui no meu tórax? As costelas. Então eu vou ter artérias costales ou intercostais, vamos colocar intercostais posteriores, porque as intercostais anteriores vão se originar da mamária interna, ok? Intercostais posteriores. E finalmente eu vou ter uma artéria chamada subcostal, artérias subcostais, tá bom? Essas são as artérias que se originam na aorta torácica. Repassando, a aorta se divide em 3 por aorta torácica, a aorta torácica se divide em 3 porções. Uma porção ascendente, uma porção denominada cajado aórtico e uma porção descendente, ou torácica propriamente dito.
A aorta ascendente dá origem a artérias coronárias. Artéria coronária esquerda e direita. A artéria coronária esquerda, por sua vez, dá origem à artéria circunflexa, ok? Só essa rama se origina na aorta ascendente. O cajado aórtico dá 3 ramas. São elas tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Ramas do tronco braquiocefálico, subclávia direita e carótida comum direita. Sempre escreva, eu não coloquei aqui, mas sempre coloca a artéria. Artéria subclávia direita, artéria bababá, tronco arterial braquiocefálico, sempre assigne como artéria. A outra rama do cajado, carótida comum esquerda, que dá como rama carótida interna e carótida externa. Tronco arterial, artéria subclávia esquerda, que vai me dar a intercostal suprema esquerda e a torácica interna, ou também chamada de mamária interna. Intercostal suprema vai ter do lado esquerdo, do lado direito, e torácica interna vai ter do lado direito, certo? Ramas da subclávia. A aorta descendente me dá 7 ramas, segundo a publicação da 4ª edição do Rouvier. A publicação da 3ª edição traz só 3 ramas, mas vamos ficar com a 4ª edição, que é o que o professor usa também. Nós temos artérias esofágicas superiores, nós temos artérias bronquiais, artérias mediastínicas, artérias pericardíacas, artéria frênica superior, artérias intercostais posteriores e as artérias subcostais. Essas são as 7 ramas da aorta descendente, ok? Já vou voltar com outro vídeo para a gente fazer a aorta abdominal.